Os grandes não gritam. Eles constroem. Os sábios não anunciam sua glória. Eles a esculpem no silêncio. O provérbio diz: o tolo dá vazão a toda sua ira, mas o sábio a domina e a aquieta. E hoje, essa sabedoria é a base de um novo tipo de guerreiro. Um guerreiro que não precisa de palmas, ele precisa de propósito. Um guerreiro que não precisa de likes, ele precisa de visão. Um guerreiro que não precisa provar, ele precisa ser. Aqueles que pensam grande sabem que o ruído é distração. Sabem que o barulho atrai os curiosos, mas é no silêncio que o destino é selado. Você não precisa que o mundo veja os seus planos. Você precisa que o universo veja a sua fé. Olhe ao redor. Quantos falam demais e fazem de menos? Quantos proclamam sucesso com os lábios, mas fracassam com os hábitos? Na cultura da ostentação, vencer no silêncio se tornou revolução. Porque quem fala pouco e trabalha muito, inevitavelmente faz barulho onde importa, nos resultados. Quem pensa grande não se preocupa com o agora. Ele constrói para o depois. Ele vive com a eternidade no olhar e os pés fincados na terra firme da paciência. Águas tranquilas são profundas. Esse antigo provérbio chinês é a essência da mente invencível. Aquela que não se agita com o que os outros dizem. Aquela que não precisa provar sua profundidade, gritando sua sabedoria. Há uma tempestade dentro de você, mas não é descontrole, é poder concentrado. É um oceano que se recusa a se transformar em tempestade para agradar plateias. Quem pensa grande sabe esperar. Quem pensa grande sabe calar. Quem pensa grande sabe que há uma diferença entre explodir e expandir. No silêncio você treina. No silêncio você cai e se levanta. No silêncio você dobra o joelho para o céu e planta raízes no chão. E quando ninguém está olhando, é quando o universo está assistindo com mais atenção. A mente medíocre precisa de aplausos. A mente extraordinária precisa de missão. Você já viu uma semente implorando para ser notada? Ela mergulha na escuridão da terra e trabalha no invisível. Ela não tem pressa. Ela não tem plateia. Mas um dia, ela rompe o solo. E quando isso acontece, ninguém pode mais ignorá-la. Assim é aquele que pensa grande. Não se engane. Pensar grande não é sonhar alto. É agir profundo. Pensar grande é imaginar o impossível e dar ao impossível uma estrutura. É se recusar a aceitar a vida como ela é e moldá-la como ela deve ser. O provérbio diz: a visão sem ação é apenas um sonho. A ação sem visão é apenas passatempo. Mas a visão com ação pode mudar o mundo. Pense nisso. Quantos têm visões poderosas, mas não movem um músculo? Quantos agem o tempo todo, mas não têm uma direção? Quem pensa grande, une os dois. E ele não precisa de holofotes. Para isso, ele precisa de convicção. No silêncio, a visão amadurece. No silêncio, o caráter é forjado. Você não constrói impérios com pressa. Você não constrói legados com ruído. Você constrói em camadas, em tijolos, em decisões solitárias às 4 da manhã. Você decide continuar mesmo quando a motivação se foi. Você escolhe agir mesmo quando o medo grita. Você renuncia ao conforto quando todos ao seu redor estão se afundando nele. E tudo isso acontece onde? No silêncio. No terreno sagrado, onde os grandes se diferenciam dos comuns. O mundo está cheio de vozes. Vozes dizendo o que você não pode. Vozes dizendo que já é tarde demais. Vozes zombando da sua fé, da sua disciplina, da sua ousadia. Mas o sábio não responde com palavras. Ele responde com consistência. A Bíblia diz: mesmo o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E se até o tolo pode parecer sábio em silêncio, imagine o poder daquele que une silêncio com propósito, com visão, com ação. Essa é a arma mais temida de todas. Não é a espada, não é o rugido. É a presença calma de alguém que sabe exatamente onde vai chegar e não precisa de permissão de ninguém para seguir.
Não tente convencer o mundo. Convença a si mesmo. Essa é a verdadeira guerra. A guerra entre quem você é e quem você está se tornando. E ninguém pode lutar essa batalha por você. Nem amigos, nem livros, nem vídeos. Apenas você. Você contra você. No escuro, no silêncio, na espera, na dor, na construção. Porque quem pensa grande não busca atalhos. Ele cava fundo. E quanto mais fundo cava, mais firme será o que vier depois. E enquanto o mundo corre atrás de respostas rápidas, você caminha com perguntas profundas. Enquanto eles vivem de aparência, você vive de essência. Enquanto eles gritam por atenção, você trabalha na escuridão. Porque quem pensa grande já entendeu. Não é o barulho que molda a realidade, é o foco. O provérbio chinês diz: o silêncio é um amigo que nunca trai. E no silêncio você ouve o que o ruído tenta esconder. Seu medo, sua insegurança, suas desculpas. Mas também ouve algo mais. Uma voz que não vem de fora, que não depende de opinião, que não oscila com as estações. Uma voz que sussurra: você foi feito para mais. Essa voz é o que separa o mediano do memorável, o fraco do forjado, o distraído do determinado. Quem pensa grande é íntimo dessa voz. Ele a escuta enquanto outros gritam. Ele a obedece enquanto outros hesitam. E é por isso que ele vence. Porque ele não precisa de adrenalina. Ele vive de propósito. Ele não precisa de incentivo. Ele vive de clareza. Ele não precisa de promessas. Ele vive de ação. E mesmo quando o mundo inteiro se cala, ele continua. Porque já entendeu que não se vence com som, se vence com substância. Você quer vencer? Então cale o mundo ao seu redor e ouça o que sua alma está implorando para dizer. Você quer crescer? Então abandone a pressa de aparecer e abrace a dor de evoluir. Você quer romper? Então destrua a versão fraca de si mesmo e construa uma mentalidade indestrutível, um sistema inabalável, uma disciplina que nem o tempo consiga corroer. Isso não acontece em um palco. Acontece na solidão. Acontece nas escolhas que ninguém vê. Acontece nos dias em que tudo desaba. Mas você permanece. Porque quem pensa grande não se entrega. Ele se adapta. O provérbio bíblico diz: o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. E quem pensa grande transforma cada queda em impulso, cada rejeição em convicção, cada fracasso em lição. Ele não precisa que o caminho seja fácil. Ele precisa que o objetivo valha a pena. Ele não busca portas abertas. Ele constrói suas próprias. Ele não mendiga oportunidades. Ele se torna tão valioso que oportunidades se tornam inevitáveis. Mas tudo isso começa onde ninguém vê. Tudo isso floresce onde o mundo não enxerga. Tudo isso é forjado no silêncio. E nesse silêncio há disciplina, há consistência, há noites mal dormidas, há metas escritas com raiva, com paixão, com fome. Há promessas feitas olhando o espelho, não com palavras doces, mas com olhos que queimam de verdade. Quem pensa grande não espera pelo momento ideal. Ele constrói o momento. Ele pega o que tem, mesmo que seja pouco, e transforma em tudo. E quando o mundo perguntar um dia: de onde você surgiu? A resposta será clara: do silêncio. Porque foi no silêncio que você venceu a si mesmo. Foi no silêncio que você se preparou. Foi no silêncio que você se recusou a parar. Foi no silêncio que você se comprometeu com um padrão que ninguém via, mas que todos vão sentir. Não confunda humildade com invisibilidade. Não confunda silêncio com fraqueza. Não confunda preparação com estagnação. O bambu chinês passa anos crescendo sem que ninguém veja. Enquanto outros crescem centímetros, ele cresce por dentro. Profundamente, silenciosamente. E quando chega o momento certo, ele rompe a terra e cresce metros em semanas, mas só porque construiu raízes inquebráveis. Quem pensa grande vive como o bambu. Ele não precisa florescer todo dia. Ele precisa crescer com propósito.
E quando floresce, ninguém entende como aconteceu tão rápido. Mas você sabe quantas lágrimas foram regadas no solo. Você sabe quantas noites solitárias moldaram seu coração. Você sabe quantas vezes você quis desistir e não desistiu. Eles não viram, mas o universo viu. E o universo responde a quem não desiste. Você não nasceu para ser barulho. Você nasceu para ser impacto. E impacto não se mede por quantos te veem. Se mede por quantos são transformados quando você age. O mundo hoje está cheio de sons e vazio de sentido. Cheio de pressa e vazio de profundidade. Cheio de movimento e sem direção. Mas você não. Você está aqui por algo maior. Você está aqui porque carrega uma visão que ainda ninguém viu, mas que queima dentro de você como fogo que não se apaga. A Bíblia diz: onde não há visão, o povo perece. E talvez o que te salvou até agora e não foi sorte, não foram as circunstâncias, não foram os outros, foi a visão. Aquela visão silenciosa, aquela imagem que só você viu, aquela convicção que só você sentiu. Você se agarrou a ela quando tudo dizia o contrário. Você a protegeu como quem protege uma chama no meio de um furacão. Você não deixou que o vento da dúvida a apagasse. Porque quem pensa grande não se curva ao medo. Ele o domestica. E enquanto muitos fogem da dor, quem pensa grande a abraça. Não porque gosta dela, mas porque a entende. Ele entende que a dor lapida, que a pressão molda, que o fogo purifica. Você quer ser imbatível? Então aprenda a andar pelo fogo e não se queimar. Aprenda a se manter firme quando tudo tenta te desviar. Aprenda a continuar mesmo quando tudo diz que é hora de parar. Quem pensa grande vive com uma urgência que os outros não compreendem. Uma fome que não se satisfaz com pequenas vitórias. Uma sede que não se sacia com elogios vazios, porque ele já escolheu. Não vai morrer comum. E para isso ele precisa de disciplina. Não aquela motivação frágil que desaparece em dias chuvosos, mas aquela disciplina que é mais fiel que qualquer emoção. O provérbio chinês diz: não tenha medo de crescer devagar, tenha medo apenas de ficar parado. E quem pensa grande entende que a velocidade não importa. O que importa é não parar. É ir em frente. Com medo, com dor, com dúvidas. Mas você quer mudar sua realidade? Então comece com a mentalidade. Porque não há conquista sem identidade. Não há ação sem clareza. Não há fruto sem raiz. Você quer colher o extraordinário? Plante decisões fora do comum. Plante rotinas que ninguém quer manter. Plante silêncio enquanto todos gritam. Plante convicção onde o mundo planta distração. Quem pensa grande acorda com propósito. Treina com propósito. Trabalha com propósito. Respira com propósito. E quando a dúvida aparece, ele não negocia com ela. Ele a olha nos olhos e diz: eu já decidi. Eu não vim até aqui para voltar. Eu não estou em busca de fácil. Estou em busca de grandeza. E sabe o que é mais poderoso? Você não precisa que ninguém acredite em você. Você não precisa que ninguém entenda o que está construindo. Você não precisa que ninguém valide sua jornada. Porque quem pensa grande não vive pelo que os outros enxergam. Vive pelo que Deus plantou dentro dele. E isso basta. Afinal, as maiores revoluções da história começaram no silêncio. Jesus ficou 30 anos em silêncio antes de começar sua missão. 30 anos de anonimato. 30 anos longe dos olhos do mundo. Mas no tempo certo ele apareceu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Talvez você esteja nesses 30 anos, talvez esteja na fase que ninguém vê, mas o céu vê. E está te treinando, te forjando, te preparando, porque a sua hora vai chegar. E quando chegar não haverá como te parar, porque você não cresceu com palmas, você cresceu com propósito. E isso, ninguém pode tirar de você. Eles vão se perguntar como você fez, vão tentar encontrar atalhos nos seus passos, vão querer os frutos sem conhecer as raízes,
vão querer o palco, sem suportar o bastidor. Mas você sabe quantas madrugadas trocou por progresso, quantas vozes teve que silenciar dentro de si, quantas vezes o medo gritou, e você gritou mais alto em silêncio, quantas vezes caiu de joelhos, não porque estava fraco, mas porque ali é onde os gigantes se curvam para se reerguer. Você venceu a si mesmo, venceu as tentações de desistir, de se explicar, de se comparar, de se diminuir. Você escolheu crescer, e crescer dói, mas também liberta. A Bíblia diz: há tempo de falar e tempo de calar. E os que vencem no silêncio sabem a hora de calar, sabem a hora de construir enquanto o mundo dorme, sabem que grandeza não é espetáculo, é essência. Então, olhe para dentro, feche os olhos, respire. Você sente? Esse pulso forte no peito não é ansiedade, é chamado. É o céu dizendo que ainda tem muito para viver, muito para conquistar, muito para transformar. Você não veio a este mundo para sobreviver. Você veio para dominar, não pessoas, mas o velho eu que ainda tenta te puxar para trás e vencer. Esse inimigo silencioso é a verdadeira vitória, a única que importa. Quem pensa grande vive diferente, come diferente, fala diferente, anda diferente, decide diferente, porque quem pensa grande já morreu para a necessidade de aprovação. Ele não quer ser aceito, ele quer ser lembrado, não por vaidade, mas por legado, não por ego, mas por missão. E por isso ele faz no silêncio o que outros só fazem sob holofotes. Ele planta sem plateia, luta sem torcida, constrói sem manchete. Mas quando chega o tempo da colheita, ninguém pode ignorar. Ele não precisa se exibir. Seus resultados gritam por ele. O provérbio chinês diz: o tigre não precisa rugir para provar que é selvagem. E você é esse tigre, silencioso, calculado, poderoso. Não importa quantas vezes subestimaram você. Não importa quantas portas se fecharam. Não importa quem te deixou, quem duvidou, quem zombou. Você não está mais aqui por eles. Você está aqui por um propósito, um motivo eterno, um chamado sagrado. E agora é a sua vez. Não para falar, não para justificar, mas para provar no silêncio. A cada manhã que você levanta sem vontade e mesmo assim se levanta, você prova. A cada treino, a cada leitura, a cada sim para o sacrifício e não para o impulso. Você prova. A cada passo sem aplausos, a cada escolha que ninguém vê, a cada sim dito no escuro. Você está escrevendo uma história que não precisa de likes porque já foi aprovada no céu. Quem pensa grande vence no silêncio, porque já entendeu que os muros da muralha de Jericó não caíram com gritos humanos, caíram com fé, com perseverança, com obediência, e no tempo certo com o toque final de Deus. Você pensa grande, então fique firme, fique focado, fique silencioso e deixe que o mundo descubra tarde demais que o que estavam ignorando era o próximo império se erguendo diante deles. Porque a vitória que realmente transforma não é a que faz barulho, é a que faz história. Vença no silêncio, vença com clareza, vença com propósito. E quando chegar o seu momento, que ninguém tenha dúvidas de que foi Deus quem te levantou, porque quem pensa grande não vence por acaso, vence por decisão, por disciplina, por visão, por convicção e, acima de tudo, por fé.